Olá, meu nome é Milan, sou professor e pesquisador e as minhas áreas de formação são português e linguística. Sou formado pela Universidade de Zagreb, na Croácia, e pela USP, onde atualmente dou aula na Faculdade da Educação. Ops, agora sim, ficamos invertidos. O que é, aliás, o tema deste Textualizando. Estou aqui para lhes falar de uma proposta de leitura escrita que pode parecer um pouco estranha, porque propõe desescrever um texto, sendo ele acadêmico ou não. Trabalhando como professor de futuros professores de alemão, grego e latim, mas também de diferentes línguas chamadas orientais, russo, armênio, hebraico, árabe, chinês, japonês e coreano, sempre me deparo com a necessidade de explicar o que é ler e escrever e como ele muda de acordo com a cultura em que vivemos. Muitas dessas línguas não são escritas com alfabeto latino, às vezes são escritas da direita para a esquerda e às vezes ainda nem usam letras para escrever. Não, aqui não iremos aprender a usar estes diferentes alfabetos e modos de escrever, mas os tomaremos como uma possibilidade de ter um outro olhar sobre a escrita, que na verdade já está presente na nossa realidade. Pense comigo, quando usamos as mídias e redes sociais, a gente não fica indo e voltando de perfis e páginas, passando a tela para a direita e voltando novamente para a esquerda? E o próprio feed, que só conseguimos ler se formos descendo ou subindo. Agora, os emoticons e GIFs não seriam uma espécie de ideogramas? Os caracteres que os chineses usam, compostos de diferentes partes que juntas fazem uma única coisa. Bem, a nossa reflexão e estudo hoje vai ser exatamente isso, tentar ver como podemos fazer leituras diferentes que vão nos ajudar a ler e escrever melhor. Eu apresentarei para vocês duas ideias de leitura escrita, que fazem parte do que eu chamo de desescrita. E no final, vamos fazer uma rápida análise de uma introdução a um capítulo de um livro acadêmico. Eu já falei algumas vezes em desescrita, não é? Um neologismo ou um conceito criado para especificar um modo de ler e escrever que não obedece necessariamente os caminhos usuais para se abordar um texto. Através de alguns procedimentos ou propostas que eu desenvolvi junto com os meus colegas da Faculdade da Educação nos últimos 7 ou 8 anos, vocês poderão ler um texto de trás para frente, procurando mais do que está escrito e observando alguns elementos específicos, e assim redizer este texto criando algo novo. Nós somente faremos uma introdução a este tema, mas vocês poderão ler futuramente mais sobre o assunto. Eu vou propor algumas bibliografias e também sairão com alguns novos conhecimentos para usar na sua vida acadêmica ou profissional e também no seu dia a dia. Aqui eu vou fazer uma apresentação para vocês, tá? Para ajudar no entendimento, mas vocês podem ver por esse slide introdutório que realmente nós estamos fazendo uma leitura que vai inverter um pouco a nossa lógica de ler, né? Aquela que a gente está acostumado a fazer desde o comecinho aí da nossa escolarização, né? Do nosso estudo mais formal. E aí o tema de desescrita eu também chamo de leituras às avessas, né? Porque a gente vai justamente tentar ir um pouco contra alguns preceitos que às vezes podem impedir da gente conseguir entender um quadro maior, né? Ou para entender melhor o próprio texto, né? Criando outros contextos que a gente pode usar, tá? Então, primeiramente, eu queria falar para vocês que há tantos modelos de ler, quantas tomadas a gente consegue encontrar no mundo. Aí vocês têm essas diferentes tomadas, cada uma é utilizada em uma parte do mundo. Às vezes pode ser mais de uma,
Normalmente, cada região, cada país vai definindo o seu tipo de tomada, né? Mas todas elas são tomadas, ou seja, todas elas são possibilidades de leitura e a gente tem que ver como que a gente se encaixa, ou como que encaixa essas leituras na nossa vida, né? A gente pensando aí nos plugs e como que a gente vai, então, plugando, né, a nossa leitura na nossa realidade, tá? Então, a gente tem que pensar que nós, como eu já disse lá no começo, nós temos várias possibilidades, né? Nós temos várias culturas, várias técnicas de leitura, e aí conhecendo esses outros mundos, né? Inclusive conhecendo outras línguas, a gente acaba fazendo, né? E aprendendo a ler o mundo de um modo diferente, né? E falando em leituras diferentes, nós temos aqui um livro que eu gostaria de sugerir para vocês, caso vocês queiram continuar lendo sobre o tema. É um livro que não está exatamente ligado ao tema de desescrita, mas ele serviu para mim, inclusive, como uma base, né, para eu começar a pensar a leitura de uma ótica diferente. E ele chama Como Falar dos Livros que Não Lemos, né? É um livro escrito já há algum tempo, e ele, na verdade, nos mostra que a gente está sempre, o tempo inteiro, lidando com diferentes leituras dos livros, e ele desmistifica essa questão de a gente ter uma leitura total, absoluta, aquela leitura que às vezes você espera na escola ou na nossa sociedade, que a gente saiba 100% do que está sendo lido, que a gente consiga fazer uma extração das informações, o que aconteceu, quem fez, como fez, né? Então é algo que eu chamo de garimpo de leitura, né? A gente é bastante, assim, tem bastante dificuldade às vezes de fazer isso e acha que a leitura é basicamente isso, né? Eu conseguir extrair as informações que eu vou precisar de um texto. Quando, na verdade, isso é só uma parte. E que, quando a gente lê esse tipo de livro, a gente percebe que quanto mais a gente tenta deslocar a leitura para outras áreas, né? E aí o autor ele fala de detetive, de polícia, de TV, de vários ambientes onde também acontecem leituras, a gente vai se colocando, né, nesses outros espaços, tá? Então aqui uma sugestão aí que do que a gente pode ler, né, pode refletir. Então diz o nosso autor: em certo meio intelectual, onde o escrito ainda conta, os livros são uma parte integrante de nossa imagem. E é ela que exibimos ao evocar nossa biblioteca interior, correndo o risco de deixar claro publicamente seus limites. E depois ele diz: nesse contexto cultural, os livros, lidos e não lidos, formam uma espécie de segunda língua, à qual recorremos para falar de nós mesmos, para nos representar diante dos outros, para nos comunicarmos com os outros. Como a língua, eles servem para nos expressar, mas também para nos completar, fornecendo através de extratos que tiramos deles e remanejamos os elementos marcantes de nossa personalidade e preenchendo nossas próprias lacunas. Então, nesse texto, nesses dois trechos, né, e no próprio livro, a gente vê que a leitura ela faz parte do nosso jeito de ser, né, mesmo que a gente talvez fale que a gente, né, não é uma pessoa que leia muito, ou que a gente conheça pessoas que falem esse tipo de coisa. Na verdade, a gente é perpassado por diferentes leituras que a gente pode ou não ter feito, porque a gente escuta alguém falando de um livro, de alguma coisa que leu, né? Então a gente vai incorporando esses diferentes trechos, né, ou excertos, como diz o autor, mesmo dos livros que a gente já leu, e não tem problema. Né? A gente tem que sempre fazer um esforço de ler com uma certa seriedade, às vezes pode também não ser com uma seriedade, mas a gente se dedica às leituras e entende que essas leituras elas nos completam, elas fazem parte da nossa personalidade, elas podem indicar os nossos limites e as nossas lacunas. E aí que a gente tem que aprender, né, a lidar com isso. E fazendo a desescrita, agora indo, né, novamente para a desescrita, a gente pode criar, né, essas diferentes leituras que podem nos ajudar, né, em alguma coisa. Então vamos lá ver o que seria então a desescrita. Aqui eu sugiro a leitura do próprio livro, que se chama Desescrita, que foi publicado em 2014,
pelos professores Valdir e Cláudia. Eu também contribuí com um texto que nós vamos, inclusive, ler, né, um dos textos que a gente produziu no âmbito da desescrita, e aí eles, na introdução ao livro, eles fazem uma explicação, né, um pouco, acho que mais clara, espero, né, do que seria a desescrita. Então eles dizem, reverter visões hegemônicas que podem congelar o modo como vemos determinada realidade. Então, desescrita seria considerar, respeitosamente, os múltiplos protagonistas envolvidos numa realidade e em seu estudo, ou seja, apoiar-se em estudos prévios a respeito de um objeto, buscando transcendê-los e apresentando como resultado de seus esforços. Escrever um texto claro o suficiente para partilhar seus achados, preservando-os no tempo e potencializando seu alcance no espaço. Então, nós temos várias ideias aqui sobre o que seria a desescrita. Primeiro, reverter essas visões hegemônicas, que congelam o modo como a gente vê as coisas, né? A gente, fazendo leitura, tem que entender que aquilo que está representado é só uma possibilidade, né? Como a gente viu lá no começo, uma possibilidade de representar o mundo. Então, a gente vai respeitar o jeito como a pessoa escreveu e pensou, mas nós também vamos tentar nos apoiar no que a gente já leu, o que a gente já pensou, e tentar entender que a gente precisa transcender, né? A gente precisa ir além daquilo que a gente está aparentemente lendo, né? E às vezes a gente pode se sentir que não tem preparação suficiente, que a gente só está começando, que a gente ainda não conseguiu, né, fazer muitas leituras para, sei lá, questionar ou ir além do que um professor disse, o que um escritor ou uma escritora disse, né? Então, a gente pode se apoiar em algumas categorias que eu vou apresentar para vocês para ajudar, mas mesmo assim, todo mundo passa, né, se sente assim quando está lendo os livros, né? Então, novamente, voltando para o slide anterior, como que a gente lida com os livros que ainda não lemos, né? Ou quando a gente tem que falar de livros que a gente até leu, mas não lembra mais, né? Então, o que a gente pode fazer na desescrita? A gente pode, primeiro, entender que ela consiste de diferentes conceitos. Então, eu vou passando passando em cada um deles e comentando com vocês o que seria, né? Então, quando eu faço a desescrita, eu posso olhar o tempo em que esse texto foi produzido. Quando que ele foi produzido? Que ano que ele foi produzido? Mas não somente nas datas, eu posso também ver o tempo que está sendo representado lá. É o tempo que já passou? É um tempo muito remoto que está se falando no texto? Ou é um tempo mais atual, né? Um tempo do agora? Ou ainda um tempo no futuro? Se o livro está falando sobre algumas projeções para o futuro. Então a gente entende esse tempo como algo mais presente e claro e especificado, e também a gente pode entender esse tempo como um tempo do texto, né? E o mesmo vale para o local. O local, ele pode ser o local de produção do livro, do texto, do capítulo que eu estou lendo. O local também pode ser um local teórico, por exemplo, as pessoas falarem, eu estudo a partir desta teoria deste país, ou desta teoria deste autor. Então, local não é somente a cidade e, sei lá, o país, mas também onde estão essas pessoas que estão produzindo esse livro, ou esse autor, autora. Qual local eles representam? Porque eu posso fazer no livro falando de uma realidade X, como vocês vão ver. Então já é um outro local. Então a gente sempre vai ter diferentes tempos e diferentes locais presentes no determinado texto. Depois, a gente pode também identificar isso melhor pela bibliografia. A gente vai lá no final e olha os tipos de referências ou de outras leituras que a pessoa fez. Ela fez livros traduzidos, ela fez principalmente com livros brasileiros, de livros estrangeiros, escritos em outras línguas. Quais línguas que a pessoa utilizou? Onde que a maioria dos livros foi produzido? Foi em São Paulo, Rio de Janeiro, Uberaba, Belo Horizonte ou qualquer outra cidade, né? E isso vai nos ajudar também para a gente entender melhor a metodologia que a pessoa vai especificando. Então, qual que é a metodologia que foi utilizada e como que se chegou nela, né? E aí a bibliografia aqui é super importante, porque a gente, sabendo pela bibliografia, a gente consegue entender melhor o método que foi utilizado. Tá? E pensando no método, a gente chega a esses últimos dois conceitos,
que é o conceito base. É um conceito que a gente entende aqui como aquele conceito que todo mundo meio que acha que sabe o que é, certo? Então, por exemplo, quando a gente fala língua, cultura, país, humanidade, história, tempo, ou vários outros conceitos assim, nem sempre a pessoa vai lá e vai explicar o que significa língua para ela, o que significa cultura, o que significa país, estado, governo, né? E a gente sabe que são diferentes definições que a gente pode dar, né? Então esse conceito base é aquele conceito que a gente também fala que é o conceito do senso comum, aquilo que todo mundo mais ou menos concorda que sabe o que é, né? E a gente pode questionar se de fato todo mundo entende a língua, todo mundo entende o conceito de texto, né, do mesmo modo, a própria escrita. E o conceito científico, já por outro lado, que é aquele conceito que recebe um autor, que recebe uma citação, uma referência. Então a pessoa vai falar, eu entendo o conceito de escrita, de paráfrase, de análise do discurso, de acordo com o autor X. E aí coloca-se um ano, uma página, uma citação direta ou indireta, e a pessoa vai especificando, né, vai definindo melhor esse conceito. Então, quando a gente está pensando na mobilização de conceitos, a gente pode dividir mais ou menos nessa divisão, aquilo que se pensa que todo mundo entende e sabe, e aquela outra coisa que a gente vê que é mais específica, que o próprio estudo tenta definir. Tá? Então, isso é importante para a gente saber para o que a gente está olhando e para tentar depois, na nossa cabeça, reelaborar alguns conceitos. Tá? Então, esses são os conceitos. Nós vamos rapidamente olhar esse trabalho, esse capítulo aí que eu preparei para vocês. Na verdade, somente a introdução, para ficar um pouco mais claro, e vocês vão ver como várias leituras, né? E se a gente for escrever depois pensando num texto, numa redação, como que a gente pode multiplicar, né, essas leituras de um texto que não é somente aquela leitura de começo ao fim para eu falar, entendi, não entendi, o que eu consegui extrair dele, mas a gente tentar ver o texto em si, né, tomar ele como um dado, como uma coisa a ser analisada. E aqui vamos para o nosso dado, para a nossa análise. Eu coloquei aqui, para não ficar fazendo desescrita do trabalho de outras pessoas, que a gente acaba fazendo, eu achei melhor, nesse caso, fazer uma desescrita de um capítulo meu, né? De um texto, inclusive, que fala sobre leitura e sobre a escrita, ensino de línguas, especificamente pensando aqui no ensino de russo na Ásia Central, né? Por isso que o capítulo chama Concepções de leitura entre o Oriente e o Ocidente. Porque a Ásia Central, nesse espaço, seria um lugar, né, mais oriental, e aí a Rússia seria, nessa concepção de mundo, o Ocidente, né? E a gente também está pensando aqui o Brasil e esse lugar. Então, novamente, temos um Ocidente e o Oriente. E aí, no próprio capítulo, vocês estão vendo que a gente já tem um local. Eu tenho dois locais, o Oriente e o Ocidente, e nós temos várias possibilidades de entender isso, comparando o Brasil com estes lugares, ou esses dois lugares, a Ásia Central e a própria Rússia. Não é? Então, essa é a primeira coisa. Outra coisa aí, para a gente entender, então, nós temos autor, e nós temos a instituição onde esse autor trabalha. Então, hoje em dia é muito mais fácil, posso procurar, ver sobre o que esse autor escreve, trabalha, quais são as suas áreas, quais são os outras publicações, outros estudos, e também essa instituição, né? Que instituição é essa? Que instituto, no caso, a Faculdade de Educação e a própria Universidade de São Paulo, né? Então, a gente tentar entender de onde está partindo essa pessoa. Isso vai nos ajudar sempre, sendo um texto acadêmico realmente ou um texto outro, eu consigo entender melhor pelo autor do que ele está falando. E também saber o ano em que este trabalho foi publicado. Então, eu vou lá, eu vou achar que é uma publicação de 2019. Eu já sei que é um livro de uma época, mas ele também parece que pode ser ou não que ele esteja falando desse momento que a gente está, né? Aí a gente vai lendo,
A gente vai, normalmente a gente tem aquela coisa de entender o objetivo, objeto de estudo, hipóteses, etc. Nós não faremos isso. Depois vocês podem, inclusive, procurar e ler, né, o capítulo na íntegra, mas a gente vai tentando então entender essas outras possibilidades. Então a gente já sabe o local, vamos ver o tempo. Aí a gente diz aqui, vamos ver aqui, ao longo do capítulo exploraremos, a título de exemplo, um texto acadêmico publicado em 1976. Então isso já nos remete à década de 70. Tá? Então esse capítulo analisa um texto acadêmico que é dessa época. Né? E nessa época, se a gente pensar na Rússia, aí a gente vai sempre ampliando nossa visão do mundo. A Rússia, na verdade, não era somente a Rússia, era a União Soviética. Aí isso já é uma outra coisa. Então a gente está falando de um país, inclusive, que não existe mais. Então, que temporalidade nós temos aqui? Que tempo que a gente está falando? Né? Eu, de agora, refletindo sobre alguma coisa que aconteceu nos anos 70. Né? Então a gente já tem locais aqui um pouquinho diferentes. A gente também pode procurar depois, até já, fazer uma coisa que não se faz, né? Ir para o final e ver as referências, né? A bibliografia. Então aqui a gente tem alguns autores, a gente tem um autor italiano, que tem um livro bem interessante chamado Um, Nenhum e 100 Mil. Então, na verdade, isso é uma leitura em português, né? Uma tradução de um livro italiano, publicado em São Paulo, mas também tem um autor francês, que publicou um livro também que foi traduzido para a língua portuguesa, esse é dos anos 90, esse é dos anos 2000. Nós temos ainda uma estudiosa francesa, que mais é da área da linguística, cujo trabalho também foi traduzido e publicado nos anos 90. Então, esses são a bibliografia de apoio e, claro, o livro Desescrita, que também está servindo aqui como apoio, né, para a elaboração desse capítulo. Então, o livro é de 2014, mas esse capítulo novamente revisita o conceito de desescrita em 2019. Então, já indica que passou um tempo, né? A pessoa teve tempo para refletir mais a respeito disso. E esse texto aí, 1976. Então, é este texto que foi analisado, né, para o capítulo, que serviu como um ponto de partida, né, de análise, de reflexão. Um texto que está em inglês, né, um texto que foi publicado nessa revista Slavic Review, que é uma revista nos Estados Unidos, e a gente pode fazer toda uma reflexão. O que significa alguém fazendo uma análise nos Estados Unidos nos anos 70 da União Soviética. E aí, recuperando as nossas aulas de história, sabendo da divisão do mundo na segunda metade do século XX, né, com a Guerra Fria, né, com essa divisão entre a União Soviética e Estados Unidos. Então, significa que houve aqui uma tentativa de entender melhor como que se ensinava russo, né, para os asiáticos dessa região central e os problemas pedagógicos, linguísticos e logísticos. Tá? Então, isso é uma possibilidade. A gente também sempre pode ir voltando para a gente tentar aqui achar a metodologia. Então, diz aqui contextualização teórica e metodológica. A gente vai lendo, vai procurando. Normalmente, quando a gente tem já um autor, uma citação, a gente está vendo que essa metodologia aqui ela depende de um conceito que é o discurso oficial e saber comunitário sobre a língua. Então, aqui já é um conceito científico, né? Não é somente o conceito base, porque estou precisando de um outro autor ou autora para me ajudar a explicar. Agora, se eu estou falando, por exemplo, de uma língua, né? Aqui eu não estou necessariamente especificando, né, o que é uma língua, mas depois eu já vou, mesmo sem uma citação, dizendo o que é uma língua ensinada, uma língua veiculada e uma língua falada. Então aqui, novamente, estou pegando a língua e dando várias definições. Eu não estou deixando cada um, colocar o seu entendimento do que é a língua. Então, estou trabalhando ainda, mesmo sem citações de outros autores, com conceito científico, né? Mas também a gente pode ver se tem alguns conceitos base, como por exemplo,
o conceito de Estado. Como que eu entendo aqui o que é o Estado, o que é a educação, né? O que significa a escola na União Soviética ou nos Estados Unidos, ou a mesma coisa aqui no Brasil. Como que era a escola brasileira nos anos 70, né? Então são conceitos que aqui são conceitos base. Eu, como autor aqui, não entrei muito nessa discussão, e a gente nem sempre tem tempo, espaço para ficar reelaborando todos os conceitos, né? Então alguma coisa a gente tem que presumir que todo mundo entende do que estou falando, né? E especificar coisas mais pontuais. Então aqui a gente já está vendo através desses conceitos, dessa análise, onde que está indo a metodologia, né? Ela está indo para esse nível da língua, né? De entender mais as políticas linguísticas, né? Como que politicamente esse assunto foi sendo resolvido, né? Então a gente tem várias aqui possibilidades de contextualizar, de entender, né, esse texto. Então aqui até entrei um pouco fora da introdução, mas na própria introdução, ainda a gente pensando em locais, né, eu pulei um pouco ainda o local, mas aqui a gente tem o locus do nosso estudo, a Ásia Central, com esses países aqui. Então a gente já sabe quais são os países: Cazaquistão, Quirguistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Tajiquistão, né, todos em estão. Então, eu fiz aqui uma brincadeira, mas né, eles faziam parte da União Soviética. Então isso já coloca a gente novamente nessa discussão do que é local. E por isso que às vezes é difícil entender um texto, porque nos falta, muitas vezes, leituras, nos falta conhecimentos, nos falta. E aí, hoje em dia é muito mais fácil. Eu não sei onde que ficam esses países, eu já procuro. Já paro minha leitura, vou lá, entendo, volto, né? Ninguém espera que a gente entenda tudo completamente, mas que a gente tenha essa disposição de ir pegando, de ir entendendo como que o texto foi construído. Não somente o que o texto diz, mas como ele foi construído. Tá? Então aqui a gente tem esses, como eu disse, 5 países, representam então um espaço que foi analisado através daquele artigo de 1976, né? E aí a gente está tentando entender o quê? Aqui já adiantando e finalizando essa rápida análise, como que a gente pode entender, né, o ensino de uma língua num lugar que tem uma cultura completamente diferente, né? E isso me interessa, como pesquisador que está preparando futuros professores dessas línguas orientais, que são línguas um tanto distantes, né, do Brasil, da língua portuguesa. O que acontece quando a gente tenta ensinar uma língua muito distante? Para que a gente tem que ter cuidado, né? Quais são as marcas locais típicas do Brasil, de quem aprende russo, de quem aprende chinês, coreano, hebraico, alemão, né? Quais são as nossas características? Por que a gente tem que prestar atenção, né, para que a gente possa ensinar melhor? Ou, nesse caso, para que a gente possa ler e escrever melhor. Então, a gente também precisa entender o nosso modo de ler e escrever aqui no Brasil, para que a gente possa fazer essas relações e vice-versa. Conhecendo outros modos de ler e escrever, eu posso também me aproximar melhor e entender qual que é a nossa característica específica no Brasil. Ok? Então, essa foi uma rápida análise. Espero que vocês tenham gostado, que abriu um pouco, né, o leque aí de possibilidades e que futuramente aí vocês tentem, né, lendo, estudando mais, fazer as suas próprias desescritas de outros trabalhos. Tá bom? Muito obrigado e até uma próxima.